Olá, tudo bem? Então, nós damos sequência agora à abordagem que estamos fazendo sobre as normas constitucionais que se referem aos ou ao direito eleitoral. Nós temos trabalhado essa questão a partir de diversos dispositivos contidos na Constituição Federal e hoje nós chegamos ao artigo 17 da Constituição, que é o artigo que trata dos partidos políticos. Portanto, a partir de agora, a gente trata dos partidos políticos. Os partidos políticos são agremiações entre pessoas que, em tese, pelo menos, têm uma afinidade programática, uma afinidade ideológica e que se afinam em torno de uma proposta para a tomada do poder, para o exercício do poder, de forma a poder implantar ou implementar na sociedade as suas crenças, as suas ideologias para a economia, para a cultura, para a sociedade de uma maneira geral. Segundo a Lei Federal 9.096 de 95, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, porém é uma pessoa jurídica que tem algumas características peculiares de direito público, como, por exemplo, a necessidade de que sejam inscritos, registrados na Justiça Eleitoral, como a questão da prestação de contas à Justiça Eleitoral e também o fato de que recebem recursos públicos, recursos que constam do orçamento, tanto para o seu funcionamento rotineiro, como recursos específicos para as campanhas eleitorais. Então, os partidos políticos têm quase que uma natureza semipública. São, conforme a lei, e acabei de dizer, pessoas jurídicas de direito privado, todavia com alguns traços muito próprios de pessoas de direito público. Conforme disse, é o artigo 17 da Constituição que trata da questão dos partidos políticos na Constituição. E lá o artigo 17, ele diz assim: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados ainda alguns preceitos que a gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que ressalta desse artigo 17 com relação a partidos políticos é o princípio da liberdade partidária, em face do qual, desde que observadas as normas regulamentadoras da lei orgânica dos partidos políticos, que é a Lei 9.096, lei essa que de fato estabelece uma série de requisitos e exigências e parâmetros para que os partidos sejam criados. Então, desde que observados esses parâmetros, requisitos e exigências da Lei 9.096, os partidos podem ser livremente criados. Mas não apenas livremente criados, eles podem ser livremente fundidos, quando dois ou mais partidos se unem para criar um outro. Eles podem ainda ser incorporados quando um partido ou mais de um partido aderem a um outro já existente, ou ainda eles podem ser também livremente extintos. Afinal de contas, ninguém é obrigado a permanecer associado, e da mesma forma que eu sou livre para criar o partido, sou também livre para extinguir o partido. Entretanto, o próprio texto constitucional traz enunciados interessantes dizendo, olha, os partidos são livres para serem criados, fundidos, incorporados, extintos, etc. Mas algumas questões precisam ser respeitadas por esses partidos, ou seja, a liberdade partidária ela não é absoluta, como a propósito nenhuma liberdade e nenhum direito é absoluto dentro da Constituição. Muito bom. Quais são esses preceitos constitucionais, esses bens jurídicos que os partidos precisam respeitar? Primeiro,
ele precisa respeitar a soberania nacional, diz aqui o artigo 17. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o partido ele não pode incluir nos seus estatutos nenhuma disposição que possa vulnerar o princípio fundamental, ou um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira, que é o princípio da soberania nacional. Aquele princípio que dá ao Brasil uma condição de um país independente, dá ao seu povo uma condição de autodeterminação, dá ao seu povo e ao seu país o direito de não sofrer nenhum tipo de intervenção indevida por parte de quem quer que seja. Então, os partidos são livres para se organizarem como quiserem a partir das suas ideologias, mas essa soberania nacional, ela não só não poderá ser vulnerabilizada, como ela terá que ser defendida pelos partidos políticos e nunca vulnerabilizada por eles. Mas além da soberania nacional, fala aqui que os partidos têm que respeitar o regime democrático. Nós somos um Estado democrático de direito, em que adotamos o princípio da soberania popular, o princípio da alternância do poder, da elegibilidade como critério de se chegar ao poder, e o partido não pode pretender subverter essa ordem democrático-republicana. Não, o partido tem que observar efetivamente o regime democrático brasileiro, atender, respeitar e defender esse regime democrático. Bom, além da soberania nacional e do regime democrático, o partido deve observar no seu modo de organização, nas suas regras estatutárias, no seu modo de funcionamento diário, o partido deve respeitar o pluripartidarismo. Alguns autores dizem que essa palavra está errada, enfim, o certo seria pluripartidismo, mas, enfim, afora questões semânticas, o que está aqui em jogo é a vedação de que o partido, por exemplo, faça constar no seu estatuto uma regra que preveja um partido único. Expressão, aliás, que é paradoxal, né? Partido único é uma expressão mais do que paradoxal, é uma expressão contraditória, porque a palavra partido dá a ideia de partes de um todo, de frações de um todo, dando a ideia de uma fragmentação da sociedade em pessoas que pensam diferente, têm visões de mundo diferentes. Então, de qualquer maneira, a existência de vários partidos, ou o pluripartidismo, é algo que os partidos devem respeitar e não pode ter como proposta sua, ao chegar ao poder, ou para chegar ao poder, a existência de partido único. É uma questão proibida no texto constitucional. E ainda, os partidos são livres para serem organizados, para sofrer o processo de fusão, incorporação, porém, os partidos têm que respeitar a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos fundamentais, sejam eles positivados ou não, aqueles direitos humanos que são resultantes de um processo histórico de afirmação e que já estão consagrados, não podem ser objeto de ataque por parte de partidos políticos, seja nos seus estatutos, ou seja, nos seus enunciados estatutários, seja na prática diária dos membros daquele partido. Muito bom? Essas são as regras do caput do artigo 17 da Constituição no que toca, no que se refere aos partidos políticos. Mas na sequência, o artigo 17 ele vem enunciando ainda os preceitos que os partidos deverão observar. O primeiro deles é o inciso 1º do artigo 17, fala que os partidos devem ter caráter nacional. Os partidos precisam ter caráter nacional. Muito bom. Isso quer dizer o quê? Tem alguma coisa a ver com aquela questão da soberania nacional que falamos há pouco? Não. Quando se diz que os partidos devem ter caráter nacional, é porque a Constituição está proibindo partidos de
ou que se pretendam ou que pretendam agir apenas em nível municipal, regional ou estadual. Na história brasileira já houve partidos que eram do município tal ou do estado tal. Essa previsão constitucional impõe que os partidos tenham abrangência nacional, a começar pela própria exigência de que ele se inscreva não em tribunais regionais eleitorais, mas no Tribunal Superior Eleitoral, que está situado em Brasília. Então, o primeiro preceito dos listados no artigo 17 é o do inciso 1º, que fala que o partido deve ter caráter nacional, atuação em todo o país. Inclusive, para sua formação, exigem-se assinaturas numa quantidade mínima de estados brasileiros, o que já é uma prova, uma concretização desse comando do caráter nacional do partido. Bom, o segundo inciso do artigo 17 coloca para os partidos a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros e ainda de subordinação a essas entidades ou governos estrangeiros. Olha, claramente, esse dispositivo visa a ser mais enfático, mais detalhado com relação e mais específico com relação ao respeito à soberania nacional. Se os partidos existem com o objetivo de chegar ao poder e exercer o poder em todos os níveis federativos existentes no Brasil, é insuportável imaginar que os partidos estejam a serviço, sejam financiados ou estejam sob alguma forma de influência de governos ou instituições estrangeiros, porque seria uma ameaça, uma violação, uma vulneração da soberania nacional. Por essa razão, também se proíbe esse vínculo com governos e entidades estrangeiras. O terceiro inciso dessa lista de incisos do artigo 17, que trata de preceitos que os partidos políticos precisam observar, está a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Conforme disse aqui no começo, agora no comecinho da nossa conversa, os partidos, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, eles devem prestar contas à Justiça Eleitoral. E aí eu quero alertar a você, sobretudo você que não é ainda familiarizado com a vivência do direito eleitoral, que os partidos eles prestam contas anualmente à Justiça Eleitoral, lá nos termos do artigo 32 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, mas há um outro tipo de prestação de contas partidária, que é a prestação de contas que se dá durante campanhas eleitorais. Inclusive, já há algum tempo se exige uma prestação de contas parcial, uma ou mais prestações de contas parciais e uma prestação de contas finais para revelar para a Justiça Eleitoral a arrecadação de campanha e os gastos de campanha para se aferir, para se sindicalizar ou sindicabilizar, melhor dizendo, se fiscalizar o cumprimento do limite de arrecadação, para ver se os gastos de campanha foram naquilo que a lei autoriza como sendo gasto de campanha. Então, há dois tipos de prestação de contas. Aquela prestação, vamos dizer, rotineira, corriqueira do dia a dia, que é prestada anualmente pelos partidos, que recebem, mesmo fora do período de eleições, eles recebem recursos do chamado fundo partidário. Existe outra prestação de contas que vai se referir a tudo que o partido recebe durante as campanhas eleitorais específicas e como ele tem gastado aqueles recursos. Aí é bom lembrar, quando a gente fala de recursos, que os partidos recebem dois tipos de recursos. Na verdade, mais de dois tipos de recursos, me refiro a dois fundos, mas eu quero apontar aqui de onde que vem o recurso para o partido sobreviver, tocar suas campanhas, manter sua estrutura, enfim, e se apresentar para a população brasileira como uma alternativa para o poder, etc. Bom, de onde que vem o dinheiro que sustenta
os partidos políticos. Primeiro vem do chamado fundo partidário. O fundo partidário, na verdade, é um apelido, é uma expressão simplificada para o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. E esse fundo ele é composto pelos valores das chamadas multas eleitorais. Né? É isso mesmo. Né? As multas aplicadas aos partidos durante as eleições vão para um fundo que será destinado aos partidos, aos próprios partidos. Bom, além desse fundo partidário, os partidos recebem recursos financeiros que forem destinados por lei. Cada vez que se aprova uma lei criando uma possibilidade de repasse de recursos aos partidos, com previsão orçamentária, por exemplo, no orçamento da União, pronto. É uma forma lícita de se chegar dinheiro aos partidos. As doações feitas por pessoas físicas aos partidos, lembrando que para as campanhas eleitorais, a Justiça Eleitoral fixou o entendimento de que não pode ocorrer doação de pessoa jurídica, mas apenas de pessoa física. E, por fim, as dotações como recursos para os partidos, as dotações orçamentárias da União e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o segundo fundo, né? Lá eu falei que eram 2 recursos, na verdade são 2 fundos. A gente viu que são muito mais fontes de recursos, mas há 2 fundos que é de onde vem o grosso, né? O fundo partidário, que é aquele dinheiro que vai chegando para o partido no seu dia a dia, e um outro fundo, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que destina aí alguns milhões, algumas centenas de milhões, alguns bilhões de reais para se financiar as campanhas. Então, desses recursos todos que os partidos recebem, ele deve prestar contas à Justiça Eleitoral. Bom, o quarto inciso do artigo 17, só lembrando, o artigo 17 estabelece alguns preceitos que os partidos devem observar. Inciso 1º, caráter nacional. Inciso 2º, proibição de recebimento de recursos e vinculação a órgãos e entidades estrangeiros. Esse terceiro que acabamos de falar, prestação de contas da Justiça Eleitoral. E o quarto inciso do artigo 17 fala do funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Funcionamento parlamentar é como que o partido funciona nas casas legislativas. Professor, o que é casa legislativa? Casa legislativa é a Câmara Municipal, onde estão os vereadores, é a Assembleia Legislativa do Estado, onde estão os deputados estaduais, é a Câmara dos Deputados, onde estão os deputados federais, e é o Senado Federal, onde estão os senadores. Muito bem. A Lei 9.096, no seu artigo 12, ela estabelece lá que os partidos políticos nessas casas legislativas que acabei de mencionar, eles funcionam por meio de uma bancada, e essa bancada deve constituir lideranças que vão funcionar conforme o estatuto do partido e vão funcionar ainda não apenas segundo o estatuto do partido, mas tem que observar as disposições regimentais da Câmara Municipal, da Assembleia, do Senado e da Câmara dos Deputados, além de observar as normas estabelecidas pela própria Lei 9.096. E aí, ao me referir aqui à Lei 9.096, né, a partir aqui do preceito constitucional, eu quero lembrar o seguinte: essa lei ela remete, porque a própria Constituição também fala nisso, no artigo 17, para autonomia partidária. Autonomia partidária. E segundo essa autonomia que os partidos têm, eles podem fixar livremente a sua estrutura interna. Como que vai funcionar as diretorias dos partidos? Quem pode ser presidente? Quantas pessoas vão integrar a diretoria e quais cargos especificamente terão na diretoria?
qual a duração do mandato, quais os poderes que o presidente tem, como serão as assembleias ou convenções dos partidos. O que a lei, a Constituição e a Lei 9.096 dizem é que o partido é livre para dizer como é que vai ser a sua estrutura interna de funcionamento. Essa autonomia gera ainda para o partido o direito de ele mesmo estabelecer as regras de escolha de candidatos. É o partido que vai dizer, numa eleição presidencial, de que maneira será escolhido o candidato a presidente da República do partido. Ou se não terá candidato, ou se vai fazer coligação com algum partido para apoiar um candidato de outro partido. O que eu estou dizendo aqui é que, pelo princípio da autonomia partidária, é o próprio partido que define nas suas regras internas, não é a lei que estabelece isso. A lei diz que o partido tem liberdade para estabelecer o seu funcionamento nos seus estatutos, nas suas normas estatutárias. Portanto, então ele estabelece as suas regras de escolha de candidato e o seu regime de coligações. E ao chegar no assunto coligações, que é tratado na Lei 9.096, mas também na Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, eu quero destacar aqui, aproveitar o momento, a deixa, como se diz, ao falar de partidos, e lembrar vocês, alertar vocês sobre algumas questões importantes sobre coligações partidárias. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Primeiro, a legislação brasileira hoje, o direito eleitoral brasileiro hoje, veda as coligações para as eleições proporcionais. Professor, o que são eleições proporcionais? São as eleições para vereador, deputado estadual e deputado federal. Senador, não. Senador não é eleição proporcional. Então, eleição proporcional é vereador, deputado estadual, deputado federal. Então, aqui, para as eleições, para esses 3 cargos, as normas de direito eleitoral, ora vigentes no Brasil, proíbem as coligações. Os partidos terão que disputar sozinhos, sem coligações partidárias. Atenção, o senhor está dizendo então que no Brasil hoje não tem mais coligação partidária. Não disse isso. Eu disse que não há coligações partidárias para as eleições proporcionais. Por quê? Porque existem as eleições chamadas majoritárias. Eleições proporcionais é para o parlamento, exceto o Senado. Então, eleições proporcionais é deputado federal, deputado estadual, vereador. Proporcionais. Para essas eleições, não tem coligação. Mas existem as eleições majoritárias para prefeito e vice, governador e vice, presidente da República e vice, Senado e senador. Nessas eleições majoritárias é possível a coligação partidária. Então, agora, quando ocorrerem eleições para presidente da República, por exemplo, é possível que haja coligação de partidos em torno de um candidato de um dado partido. Sim, é possível, porque aí as eleições são majoritárias, não são eleições proporcionais. Bom, então, não é possível a coligação em eleição proporcional, mas é possível em eleição majoritária. A primeira regra sobre coligações partidárias que eu quero que você não se esqueça. Segundo, não é obrigatória a vinculação de candidaturas ou de coligações em nível municipal, estadual ou federal. Deixa eu explicar isso aqui para você da maneira mais simplificada que me for possível. Se os partidos A, B e C estão coligados para a disputa para a presidência da República, isso não quer dizer que os partidos A, B e C deverão estar coligados para o governo, na disputa para o governo do Estado. É isso que eu estou dizendo. As eleições municipais não são obrigadas a reproduzir
as coligações majoritárias em nível nacional e estadual. As eleições estaduais não estão obrigadas a espelhar, a reproduzir, a replicar as coligações majoritárias em nível nacional. Essa reprodução, ela não é automática, ela não é obrigatória. Bom, e por fim, para encerrar assim esse pequeno segmento tratando de partidos políticos, reiterar aquilo que eu já disse, é que os partidos eles podem estabelecer regras de disciplina e fidelidade partidária. Eu faço essa fala como um link para puxar esse assunto, que é o assunto da fidelidade partidária. Fidelidade partidária é algo extremamente importante e interessante no regramento brasileiro alusivo aos partidos políticos. E o que é? O que eu poderia chamar de fidelidade partidária? É a obediência do filiado do partido ao programa, diretrizes e deveres definidos pelo partido político. Todo partido tem o seu programa, tem as suas diretrizes, tem deveres fixados para os seus membros, e essa fidelidade partidária exigível pelo partido dos seus membros ou filiados é que pertence à chamada, esse respeito é que pertence à chamada fidelidade partidária. E aí, essa questão ela ganha uma importância sem igual na história dos partidos brasileiros, a partir do momento em que, primeiro, a Justiça Eleitoral e depois o próprio regramento do direito eleitoral passa a dizer que o mandato eletivo decorrente de eleições proporcionais, lembrou? Eleições proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado federal, esse mandato ele pertence ao partido. Ele não pertence à pessoa eleita. De tal maneira que se o titular de mandato ele for infiel ao seu partido e dele for expulso, ou se ele voluntariamente trocar de partido durante o mandato, ele perde o mandato. Então, olhe como que ganha relevância, ganha importância a fidelidade partidária. Eu penso que isso é extremamente salutar para a vida política nacional, na medida em que aquela coisa que existia antigamente, que durante os 4 anos de mandato, o detentor do mandato eletivo trocava de partido um sem número de vezes, assim, durante o ano, várias vezes trocava de partido, essa coisa já não existe mais, né? Como com aquela volúpia que existia no passado, porque a partir do momento em que se passa a entender no Brasil de que o mandato decorrente de eleições proporcionais, ele pertence ao partido político. Então, essas regras, esses regramentos, e a gente volta a essa questão da perda do mandato por quem sair do partido, porque a gente está aqui se detendo nas questões constitucionais. Então, tudo isso a gente observa que decorre das regras do parágrafo 1º do artigo 17, quando trata das regras da autonomia partidária. O parágrafo 2º do artigo 17, por sua vez, diz que os partidos só adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil e após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, ou seja, eles vão lá à serventia cartorária correspondente para fazer o registro do estatuto do partido, só depois disso é que ele vai registrar os seus estatutos na Justiça Eleitoral, é o que diz o parágrafo 2º do artigo 17 da Constituição Federal. E o parágrafo 3º cria uma espécie de cláusula de barreira para os partidos políticos, quando estabelece regras para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário, a gente mencionou aqui agora, né, que é o Fundo Especial de Apoio
ao funcionamento dos partidos políticos e também ao horário gratuito de rádio e TV. Então, o parágrafo 3º estabelece algumas regras, os requisitos que os partidos devem obedecer para que tenham o direito ao dinheiro, aos recursos do fundo partidário e para que tenham acesso à propaganda política, que não deve ser confundido com propaganda eleitoral. Propaganda política estricto sensu, fora do período eleitoral, de maneira gratuita em rádio e TV. Para ter acesso também a isso, ele tem que atender alguns requisitos, que são os requisitos que estão nos incisos 1º e 2º do parágrafo 3º do artigo 17. Ele tem que ter, o partido que queira receber fundo partidário e ter acesso gratuito à rádio e TV. Ele tem que ter tido nas eleições para deputado federal, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, estados e Distrito Federal, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma dessas unidades. Começa a dar uma apertadinha, não são percentuais tão altos, mas já se exige o atendimento aqui, que ele tenha, do total de votos, né, que haja para deputado federal e estadual, no caso de eleições estaduais, ou total de votos no caso de eleições municipais. Na verdade, aqui me permita só dizer que esse percentual calcula apenas com relação às eleições para a Câmara dos Deputados, né, fazendo aqui uma correção de rota na fala, desde que o total de votos para deputado federal que o partido teve em todo o país seja de pelo menos 3% do total, aí sim ele pode ter acesso a rádio e TV gratuitos e fundo partidário. E também, além disso, ele tem que ter elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Pelo menos 15 deputados federais em pelo menos 9 estados ou 8 estados e o Distrito Federal, que é 1/3 das unidades da federação. Essa é uma forma mitigada de um tema polêmico e polemizado há muito tempo no direito eleitoral, que é a chamada cláusula de barreira, quando se criam mecanismos mais severos. Eu adoto o pluripartidarismo, eu admito e defendo, que eu digo a legislação. A legislação continua contemplando o pluripartidarismo, continua defendendo o princípio do pluripartidarismo, entretanto, estabelece algumas regras para mostrar a viabilidade daquele partido e para evitar o máximo possível um fenômeno do direito eleitoral brasileiro, da política brasileira, que são chamados partidos de aluguel, ou partidos nanicos, né, com perdão do uso da expressão um pouco vulgar, que são criados apenas para negociatas políticas. Então, a Constituição mesma vem hoje estabelecer algumas regras de viabilidade, percentual mínimo de votos, quantidade mínima de eleitos para deputado federal como requisito para que o partido possa ter acesso ao fundo partidário e ao horário gratuito de rádio e TV. Sobre esse horário gratuito de rádio e TV, a gente está se referindo a quê? Aqui, olha, nós estamos nos referindo àquelas inserções que acontecem aí durante o ano. Você está lá assistindo a sua novela, né? Você está lá assistindo, sei lá, o seu telejornal, tranquilamente na sua casa, e de repente aparece na sua frente um político, né, defendendo que as pessoas se filiem ao partido, venha para o meu partido, que com o meu partido as mulheres têm mais participação, com o meu partido o povo estará no poder, com o meu partido não haverá mais fome, nem corrupção. Aquela aparição ali fora dos períodos eleitorais é o que a gente chama de propaganda política gratuita em rádio e TV. É disso que a gente está falando aqui, o acesso a isso. Só vai ter acesso se atingir o mínimo de votos e o mínimo de deputados federais eleitos. Entretanto, essa regra não está valendo para propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é um outro tratamento. A Lei 9.504 de 97, que é a Lei Geral das Eleições, ela estabelece regras com relação à propaganda eleitoral e o modo de divisão do tempo
para os partidos que pretendem disputar as eleições. E aí não tem nada a ver aqui. Para ter tempo durante a campanha eleitoral, não precisa cumprir aqui esses requisitos mínimos. O parágrafo 4º, por sua vez, do artigo 17, observe, então, nós estamos avançando para dentro da Constituição, para as regras, as normas constitucionais que se referem ao direito eleitoral, e ainda dentro do artigo 17, tão denso, né, de normatividade, com tantos detalhes, com tantos elementos normativos a serem observados, dentro desse artigo 17 nós temos o parágrafo 4º, que fala que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Ok, o que isso quer dizer? Na verdade, para a gente entender isso aqui, nós precisamos entender o que é uma organização paramilitar. Né? Enfim, é um conceito que desafia uma definição, né, com clareza, um enunciado conceitual, né, mais claro, mas a gente pode pensar uma organização paramilitar, né, o prefixo para dando a ideia de algo que corre ao lado, corre paralelo, é algo parecido com o militar, que tem estratégias militares, que tem modos militares, mas que não é militar, não faz parte das forças militares do Estado. Então, seria uma espécie, as organizações paramilitares seriam espécies de associação civil que funciona de modo formal ou informal, às vezes. É claro, a pessoa não vai criar lá formalmente uma organização paramilitar, constando nos seus estatutos, o uso de armas, etc., em defesa das suas posições políticas. Normalmente isso pode se dar de maneira informal. O que a Constituição Federal está proibindo que organizações, seja formal ou informalmente, que não pertençam, portanto, às estruturas do Estado e que possuem estrutura similar às forças militares e que usem táticas e técnicas policiais e militares, façam uso dessas coisas para alcançar os seus objetivos políticos. Alcançar o objetivo político, segundo a Constituição brasileira, se dá por meio do debate de ideias, se dá por meio de eleições, nunca pelo uso de táticas e técnicas policiais e militares. Então, organizações armadas como forma de se tentar chegar ao poder, é isso que o texto constitucional está claramente proibindo no parágrafo 4º do artigo 17 da Constituição. Bom, o parágrafo 5º fala que ao eleito por partido que não preencher os requisitos do parágrafo 3º, aquela questão de 3% dos votos para deputado federal, pelo menos um terço ou 15 deputados eleitos em pelo menos um terço das unidades da federação. Se eu fui eleito por um partido que não atendeu isso aí, é a situação colocada aqui. Para essa pessoa é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda de mandato a outro partido que tenha atingido. E essa troca de partido, ao sair, na verdade eu fui eleito, eu estou dentro daqueles eleitos por um partido que não conseguiu 3% do eleitorado para deputado federal e nem conseguiu eleger 15 deputados federais. Eu estou no meio, elegeu só 10, eu sou um deles. Aí eu penso assim, poxa, eu estou num partido que não vai ter acesso ao fundo partidário, eu estou num partido que não vai ter acesso a horário gratuito de rádio e TV, eu vou ficar no ostracismo, escondido. Diz o texto aqui que, nesse caso, eu posso trocar de partido. Apesar do texto constitucional dizer que o mandato pertence ao partido, a própria Constituição abre uma exceção para as pessoas eleitas em eleições majoritárias por partidos assim, para que eles trocam de partido e isso não implique para ele uma perda da sua filiação, perdão, a perda do seu mandato, mesmo que ele não tenha mais aquela filiação partidária. Bom, e por fim, a gente chega no parágrafo 6º desse artigo 17, eu digo por fim, porque é um assunto que eu anunciei agora há pouco, que fala sobre o fato de que
os mandatos pertencem aos partidos. Esse é o pressuposto jurídico constitucional, o pressuposto de que, em caso de eleições proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado federal, o mandato pertence ao partido político e não ao candidato eleito. De tal maneira que a Constituição vem estabelecer nesse parágrafo 6º a perda do mandato para deputados federais, deputados estaduais, eu esqueci de me referir aos deputados distritais, né, que é do Distrito Federal, e os vereadores, se eles se desfiliarem do partido pelo qual hajam se elegido. Entretanto, e esse é o detalhe da norma constitucional, essa troca de partido, ela, com perda de mandato, ela comporta exceções, ou seja, há situações em que eu vou trocar de partido e não se aplicará a regra geral da perda do mandato. Repito, se eu troco de partido, eu fui eleito deputado federal, deputado estadual ou vereador, ou deputado distrital, ainda no Distrito Federal. Aí eu resolvo trocar de partido. A regra geral é que eu perco o mandato, porque o mandato não é meu, o mandato é do partido. Nesse caso, nós temos aqui no parágrafo 6º exceções a essa regra. A partir do parágrafo 6º, exceções a essa regra, ou seja, situações em que eu vou trocar de partido, mas não vou perder o mandato. E quais são, enfim, essas exceções? Primeira exceção, quando a desfiliação ocorrer com a concordância do partido. Eu sento com o partido, tenho um bom relacionamento com a sua direção, a direção do partido é compreensível, eu explico que eu preciso trocar de partido, sei lá, afirmo uma questão qualquer de ordem pessoal, institucional, estrutural, etc. E o partido concorda. A gente vai lá e senta, redige um documento, um acordo de retirada, em que o partido fala assim, olha, tudo bem, ele está saindo, mas eu não faço questão de ficar com o mandato dele, não, ele pode ir embora levando o mandato. Essa é uma possibilidade que a legislação possibilita, desculpa a redundância, né, que a legislação traz para que eu possa trocar de partido em eleições proporcionais, sem perder o mandato. A segunda hipótese de troca de partido em eleições proporcionais sem perder o mandato é quando há a incorporação ou fusão do partido. Eu fui eleito por um partido e o meu partido resolveu ser incorporado a outro ou incorporar a si outro partido. O meu partido até deixou de existir, ele passou a ter outro nome, porque ele se incorporou a um outro partido. E eu não concordo com isso e falo, não, eu não quero ir para esse novo partido. Ou pode ser a incorporação partidária se dá quando um partido maior incorpora um menor. E aquele menor deixa de existir e passa a ser abrigado dentro do partido maior que conserva o seu nome e tudo. Essa é a incorporação. A fusão de partidos é quando o partido A se junta ao partido B e eles formam o partido C. Ou o partido A, o partido B e o partido C se fundem e formam o partido D. É assim, os partidos que se fundem deixam de existir e formam um terceiro, quarto partido, enfim, uma outra entidade partidária. Nesses casos, eu posso sair sem perder o mandato. Você vai dizer, não, mas quando eu fui eleito, eu não tinha essa incorporação, não tinha essa fusão, eu não aceito. Nesse caso também você pode sair. A terceira hipótese é que você pode sair do partido, você é vereador, deputado federal ou deputado estadual, você pode sair ainda quando há criação de novo partido. Você está aqui quietinho no seu partido, tá de boa, mas aí criaram um partido lá com o qual você tem maior afinidade ideológica. Acabou de criar um partido, eu quero ir para lá. Beleza. Pela legislação, você pode ir para esse partido e você não perde mandato. A quarta hipótese é que você troca de partido e não perde o mandato, quando há no seu partido no qual você está filiado uma mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Né? Então você foi eleito por aquele partido que tinha um programa ideológico, programático muito claro, e você está ali e de repente o partido muda tudo. A direção do partido passa a agir completamente
contra a ideologia partidária, contra o programa partidário, ou então há uma mudança radical no estatuto do partido, e o partido que defendia um posicionamento ideológico passa a defender o contrário do posicionamento ideológico, você assume, gente, mas esse não era o partido de que eu fazia parte. Nesses casos também, quando há, portanto, uma mudança substancial ou desvio do programa partidário, você também pode sair do partido sem perder o seu mandato. Uma outra hipótese, uma sexta, quinta hipótese, melhor dizendo, de você sair do partido sem perder o mandato, em caso de deputado estadual, federal ou vereador ou deputado distrital, é quando há grave discriminação pessoal, né? Tudo isso precisa ser provado nesse caso aqui. Essa discriminação pessoal, você está sofrendo uma perseguição dentro do seu partido, uma perseguição. Ah, você é o vereador, e aí você foi o vereador mais votado na cidade, e você foi o vereador mais votado da história da cidade, você está muito habilitado a ser candidato a deputado estadual, entretanto, o seu partido te persegue e não deixa você ser candidato. Não é só isso, claro, né? A perseguição não se dá apenas num fato, mas é só um indício. Aí tem outros fatos que vão acontecendo e você não tem espaço no partido e você é perseguido, perseguido. Se você conseguir demonstrar uma perseguição interna no partido, nesse caso também você pode trocar de partido sem perder o seu mandato. E por fim, uma última hipótese de troca de partido em caso de pessoas eleitas em eleições proporcionais sem perder o seu mandato, é a mudança de partido durante a chamada janela partidária. E grave essa expressão, janela partidária, que é um período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Deixa eu explicar isso aqui um pouco. Enfim, muita informação, né, na mesma frase. Você já é vereador, vamos imaginar. Você já seja vereador, deputado estadual ou deputado federal. Pela lei eleitoral, para você concorrer nas eleições, você precisa estar afiliado a um partido há pelo menos 6 meses das eleições. 6 meses, as eleições são em outubro, que é o mês 10, você tem que estar até o mês de abril filiado àquele partido. Você trocar de partido depois de abril, pronto, você ficou um candidato sem condição de elegibilidade, naquelas situações previstas no artigo 14 da Constituição. Beleza, então você tem que se filiar, estar afiliado a um partido 6 meses antes. 30 dias, na verdade, 30 dias antes desse prazo de 6 meses, abre uma janela partidária, ou seja, 7 meses antes, que são 30 dias antes dos 6 meses, abre uma janela partidária e nesse período, se você já tem mandato, você pode trocar de partido sem com isso perder o seu mandato. Bom, e como que se dá essa perda do mandato? Talvez você queira me perguntar. Bom, quer dizer que é da competência da Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato em caso de desfiliação sem justa causa. Então, é uma disputa, é um litígio que será levado à justiça eleitoral. Em se tratando de deputado federal, de mandato federal, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral. Nos demais casos, vereador, deputado estadual ou deputado distrital, a competência é do Tribunal Regional Eleitoral em cada estado. Quem é que vai entrar lá para propor a ação para que se faça a perda do mandato, se decrete a perda do mandato? Quem tem a legitimidade ativa? O partido político interessado, o Ministério Público Eleitoral ou a pessoa que tiver interesse jurídico na perda do mandato. De repente, essa perda do mandato, eu sou o suplente dele no partido. Eu sou o primeiro suplente no partido. Aí eu quero que ele seja expulso do partido, porque
ao votar o mandato do partido, é eu que vou assumir. Sou eu que vou assumir. Então, pode ser essa pessoa interessada, pode ser o Ministério Público Eleitoral e pode ser o partido também interessado, são os que têm legitimidade. Por fim, para encerrar a Constituição, o tratamento constitucional, a questão dos partidos políticos, nós temos os parágrafos 7º e 8º, onde se inserem, ou que se inserem nas chamadas políticas de gênero, alusivas ao exercício da cidadania, que é uma questão que precisa ser tratada como uma política afirmativa do Estado brasileiro, no sentido que se busque a incrementar a participação política feminina e a presença de mulheres nas disputas eleitorais, algo que deve ser objeto de uma defesa veemente de todos nós que pensamos na democracia como um regime marcado não apenas por liberdades, mas também por igualdade, segundo aquela máxima que todos nascem livres e iguais. E, caminhando para encerrar a abordagem com relação às normas constitucionais aplicáveis aos partidos políticos e ao direito eleitoral, na verdade, a gente encerra falando dos tribunais e juízes eleitorais. Tribunais e juízes eleitorais. Aí a gente sai aqui desse universo de normas, esse universo tão denso de normas, que vai do artigo 14 ao artigo 17, a gente dá um salto na norma constitucional e vai lá para frente para o artigo 118 até o artigo 121. Artigo 118 ao artigo 121, que são dispositivos constitucionais que trazem enunciados normativos sobre os tribunais e juízes eleitorais. Lembrando que, um pouco antes, no artigo 92, inciso 5º, a Constituição já disse que os tribunais e juízes eleitorais integram o poder judiciário. Não se esqueça, integram o poder judiciário. Bom, então, o que acontece de fato? É que a Justiça Eleitoral, desculpem, a Justiça Eleitoral, ela é um ramo especializado do poder judiciário. E ela tem competências relacionadas a que ramo do direito? Claro, ao direito eleitoral, evidentemente. E segundo o artigo 118, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? São o Tribunal Superior Eleitoral, sediado em Brasília, os tribunais regionais eleitorais nos estados e no Distrito Federal, os juízes eleitorais, que funcionam nas zonas eleitorais, e as juntas eleitorais são os órgãos que integram a Justiça Especializada Eleitoral. Bom, exceto a junta eleitoral, que é organizada 60 dias antes das eleições, os demais órgãos da Justiça Eleitoral atuam de modo permanente. Você deve saber disso. A Justiça Eleitoral ela não funciona só na época de eleições. Tipo assim, fica fechada num recesso, hibernada, e de 2 em 2 anos, quando vão aproximando as eleições, não, reabre. Não é assim. Exceto as juntas eleitorais, que são formadas por cidadãos de notória especialidade, que são formadas 60 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral funciona permanentemente. É uma justiça especializada. A competência do TSE é sobre todo o território nacional. O juiz eleitoral e a junta eleitoral atuam dentro das zonas eleitorais. E já os tribunais regionais eleitorais, eles têm o espaço de atuação dentro do Estado membro, ou do Distrito Federal, conforme o artigo 120 da Constituição Federal. É sempre bom lembrar que o Tribunal Regional Eleitoral, apesar de atuar no Estado ou no Distrito Federal, ele não pertence à Justiça Estadual ou Distrital. Ele pertence ao Poder Judiciário da União. Algumas características da Justiça Eleitoral que eu quero destacar aqui com cada um de vocês. É importante isso, porque o direito eleitoral, como um microsistema jurídico, ele se destaca a partir de peculiaridades, características próprias, dentre elas, características peculiares da Justiça Eleitoral que, em algumas situações, a diferenciam
de outros ramos do Poder Judiciário? Bom, primeiro quero lembrar algo que é igual, é que a Justiça Eleitoral adota ou é marcada pela adoção do sistema jurisdicional, julgando as causas que envolvam a aplicação do direito eleitoral. E aí, tirando aquelas situações em que o poder judiciário eleitoral, em que a justiça eleitoral atua de maneira administrativa como fiscal da lei, como por exemplo nos casos de propaganda eleitoral, em que a justiça eleitoral não depende de ser provocada para poder agir, na grande maioria, na quase totalidade dos casos, eu aplico a justiça eleitoral mesmo que eu aplico aos demais ramos do poder, os demais órgãos de atuação do Poder Judiciário. O quê? A necessidade de provocação. A justiça eleitoral tem que ser provocada. Então, se ela não for provocada, se você é um candidato derrotado e você acha que o seu oponente ele comprou votos, usando aqui um jargão do senso comum, né? Ele cometeu a captação ilícita de voto, meu amigo, se você não provocar a justiça eleitoral, ela não vai se pronunciar a respeito. Assim como uma ação civil, uma ação penal, uma ação trabalhista, uma ação de natureza tributária, etc. Então, a adoção do sistema jurisdicional, adotando-se o princípio da inércia da jurisdição, com algumas exceções, como é o caso da propaganda eleitoral, em questões que envolvam a aplicação do direito eleitoral. A segunda coisa a ser lembrada, eu já disse isso aqui na verdade, só reiterando, é que se trata de uma justiça especializada. Terceira, é que não existe uma magistratura ou promotoria própria para a justiça eleitoral. Ninguém faz concurso para juiz eleitoral. Ninguém faz concurso para ser promotor eleitoral. Não tem uma magistratura própria, né? Na verdade, a gente vai ver aqui uma característica disso aqui, eu posso já dizê-la de uma vez, que é a característica da periodicidade da investidura dos juízes. Os juízes são investidos temporariamente, sejam os juízes eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, eles são investidos na judicatura, no exercício da magistratura eleitoral, por um tempo determinado, por um mandato determinado, depois se afastam e são trocados por outros. E pegam-se emprestados, no caso dos juízes eleitorais, juízes da magistratura estadual, no caso do Tribunal Regional Eleitoral, tem ainda juízes federais, também juízes estaduais, membros do Ministério Público, advogados, é assim que se forma, que se compõe a Justiça Eleitoral. Então, ela tem uma composição híbrida. Só para lembrar aqui, então, 5 características básicas que é importante você lembrar a respeito da Justiça Eleitoral. Adota o sistema jurisdicional, como qualquer órgão do Poder Judiciário, com exceção de situações em que ele atua como fiscal da lei, como no caso das propagandas eleitorais. É uma justiça especializada, e é interessante saber isso para definição de competências. O que é da competência eleitoral será da competência eleitoral. O que não quer dizer, todavia, que tudo que ocorra no entorno da órbita da disputa eleitoral mereça ser totalmente resolvido no âmbito eleitoral. Se você comete um crime eleitoral, você será julgado pela justiça eleitoral. Se do seu crime eleitoral decorre um dano moral, a indenização por dano moral já não acontecerá na justiça eleitoral, já vai acontecer na justiça comum. Mas ela é uma justiça especializada. Por que os crimes eleitorais são julgados na justiça eleitoral e não na justiça comum? Porque há um código eleitoral que estabelece os crimes eleitorais e já vinculam aquela competência à justiça eleitoral. Então, sistema jurisdicional, justiça especializada, inexistência de magistratura ou promotoria própria, composição híbrida, com juízes federais, juízes estaduais, membros do Ministério Público, advogados que compõem a justiça eleitoral, e a periodicidade da investidura dos juízes ou o princípio da temporariedade do exercício da judicatura, da magistratura pelos juízes eleitorais. Bom, bem rapidamente, lembrar que as competências da justiça eleitoral, que é um assunto importante, elas estão lá no Código Eleitoral.
O Código Eleitoral é a Lei Federal número 4.737 de 65. É lá que estão as competências da Justiça Eleitoral. Mas a própria Constituição já dá algumas diretrizes importantes quando, por exemplo, estabelece que as decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que contrariarem a Constituição e as que forem denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Eu estou dizendo isso aqui em termos de competência, porque é importante você pensar assim: se eu perder no juiz eleitoral, eu vou para o TRE, se eu perder no TRE, eu vou para o TSE, se eu perder no TSE, eu vou para o STF. Então, é importante estudarmos os artigos 22, 23, 29, 30, 35 e 40 do Código Eleitoral, que estabelece competências. E você vai ver que não é toda questão que vai subir para o TSE e muito menos para o STF. Essa é a primeira questão que a gente pode ver. E a gente vai ver que essa ideia de que tudo vai chegar no STF, evidentemente, que ela não é válida e só chegará lá questões de natureza constitucional. Bom, quanto às decisões do Tribunal Regional Eleitoral, estou dizendo quais são as do TSE, que as decisões do TSE, em regra, são irrecorríveis, a não ser as que contrariam a Constituição, e aí a competência passa a ser do STF, e as que forem denegatórias de habeas corpus, eu estou tratando aqui da liberdade de locomoção, ou de mandado de segurança, direito líquido e certo, também protegido pelo texto constitucional. Isso o TSE. TRE. Bom, das decisões do Tribunal Regional Eleitoral, caberá recurso apenas quando forem proferidas contra a disposição constitucional ou disposições legais. Você tem que provar, olha, ele agrediu aqui a Lei 9.504, o Tribunal Regional Eleitoral não atentou à Lei Geral das Eleições, ou à Lei das Inelegibilidades, ou à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, enfim. Então, é a primeira hipótese, caberá recurso contra a decisão do TRE por violação ou porque decidiu contra a disposição expressa da Constituição ou de lei. Ou quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais, você está dizendo, olha, o TRE de Minas Gerais está decidindo assim, mas eu tenho o TRE do Acre, o TRE do Rio Grande do Sul e o TRE da Bahia que estão decidindo diferente, de modo divergente. Então, é uma possibilidade também de recurso. Ainda, as decisões do TRE que versarem sobre a inelegibilidade, que é um assunto que a gente já começou a falar, e a gente volta a ele em aulas que vem aí pela frente, ou ainda, além das inelegibilidades, que trate das expedições de diplomas nas eleições federais ou estaduais, nesse caso cabe recurso, das decisões do TRE, desculpem de novo, que anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais e estaduais, e das decisões do TRE que denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção. Você vê tudo isso na Constituição, no artigo 121, parágrafo 3º. Então, nós estivemos aqui hoje tratando das normas constitucionais, que tratam dos partidos políticos, com toda a densidade das normativas constitucionais a respeito, e tratando aqui, bem rapidamente, dos tribunais e juízes eleitorais. Sequencialmente, nós trataremos das fontes infraconstitucionais do direito eleitoral, fazendo uma abordagem, ainda que rápida, do Código Eleitoral, da Lei Geral das Eleições, da Lei das Inelegibilidades, de situações de inelegibilidade e assim por diante. Foi um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua atenção. Vamos em frente, aprendendo cada vez mais o direito eleitoral. Até mais.